Bom, então vamos lá. Nossa aula de revisão, nossa primeira aula é falar sobre resistores e resistência, tá? Primeiramente, os resistores, como eu já falei para vocês, são essas pecinhas aqui, ó, que geralmente tem circuitos elétricos. São dois fios, né? Ó, um, dois, e eles são ligados por uma cerâmica, tá? Essa cerâmica ela é feita de um determinado material, certo? Então, basicamente, isso aqui é um resistor. Então, quando vocês pensarem em resistor, vocês pensam nessas pecinhas aqui, ok? E aí, ó... É sempre uma cerâmica? Hã? É sempre uma cerâmica? Não, não é sempre uma cerâmica. Pode ser dois pedaços de fio só. Ah, Por ok. exemplo, a lâmpada, a gente vai ver mais pra frente, a lâmpada, aquela lâmpadazinha amarela, não tem, que quase não vejo mais hoje, só tem aquela mais azul. Aquela lâmpada amarela de antigamente, ela é um resistor, certo? Ela era um resistor. Certo. Mas, tipicamente, os resistores são essa cerâmicazinha aqui, ó. Mas você pode ter vários tipos de resistor também, tá? E aí, esses carinhas, eles vão ter vários níveis de resistência, tá? Por exemplo, ó, essas listazinhas que tem neles indicam o valor da resistência deles, certo? Professor, que resistência é essa? Calma, já a gente vai ver que resistência é essa. Mas é só para vocês se ligarem que cada resistor tem uma resistência diferente, ok? Ó. Então, essas listazinhas são valores, tá? Tem uma tabelinha lá que você pode olhar lá os valores. Tipo assim, o marrom vale 10, o preto vale 5, aí 10 mais 5 dá 15. O marrom vale 10, aí 25, e assim por diante. Mas a gente não vai se preocupar com isso agora não, tá? A gente vai se preocupar mesmo só para entender o que são os resistores. Esses carinhas, eles vão ter duas funções, tá? Duas funções, ó. Eles são dispositivos eletrônicos, tá? Por que eles são dispositivos eletrônicos? Porque eles usam energia elétrica para funcionar, tá? Eles não são tipo um carrinho de mão que você precisa usar força, energia mecânica. Eles não são, por exemplo, uma placa solar que você precisa usar energia térmica. Eles são dispositivos elétricos, porque você usa energia elétrica, ok? E ele tem duas funções principais. A primeira função do resistor é transformar energia elétrica em energia térmica. Olha só, ficou legal. O resistor ele consegue transformar energia elétrica em energia térmica. O que é isso? A energia elétrica, aquela que tem na tomada, os resistores conseguem transformar aquela energia na energia térmica, que é a energia de calor, na forma de calor. Tá? Então, o resistor ele tem a função de aquecer. Quando você liga por exemplo, quando você liga uma chapinha de passar cabelo, né? A Brenda gosta de chapinha. Quando tem uma chapinha de passar um cabelo, por que ela esquenta? Porque quando você liga na tomada ela esquenta? Por causa que lá dentro dela tem resistores. E o resistor transforma a energia que vem da tomada, né? Do terminal, em calor, em energia térmica. Então, a primeira função do resistor que vocês têm que lembrar é transformar a energia elétrica em energia térmica, certo? A segunda função, essa é a principal, é controlar a quantidade de corrente elétrica que existe dentro de um circuito, tá? Então, quando você coloca um resistor, você meio que coloca uma barreira para a corrente elétrica. A corrente elétrica do circuito, né, vai passando, que são as cargazinhas elétricas em movimento. E aí, quando você coloca um resistor, aquele resistor ele funciona como uma barreira para ele resistir, oferecer uma resistência à passagem dessa corrente. É como se você tivesse uma mangueira que está correndo água, né? Está correndo corrente de água lá. E aí você colocar seu dedo prendendo a mangueira, bem no meio da mangueira. O que acontece? Você está criando ali uma resistência para a água passar na mangueira. Os resistores, eles funcionam do mesmo jeito. Eles criam uma resistência, uma dificuldade para a corrente elétrica passar no circuito. Beleza? Eu quero o ok de vocês aí para que vocês pegaram aí as duas Ok. funções, certo? Então, primeira função, transformar energia elétrica em energia térmica. Segunda função
é oferecer resistência às correntes elétricas, tá? Vamos agora tentar destrinchar essas duas funções, tá? A gente vai tentar detalhá-las melhor para entender como é que funcionam essas coisas, certo? Então, primeiramente, vamos tentar entender... Deixa eu voltar. Alguém tinha saído sem querer? Não. Saí sem querer, gente. Ah, ufa, já que era eu, ó. Vamos lá. Certo. Vamos tentar entender como é que funciona esse negócio de transformar energia elétrica em energia térmica, tá? Isso acontece, pessoal, por causa que existe um efeito chamado efeito Joule, tá? Esse nome Joule aqui não deve ser estranho para vocês, ó. O Joule é o nome de um físico bem famoso, tá? Ele é até a unidade de energia elétrica é Joule. E os resistores, eles sofrem o efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito Joule é o efeito de aquecimento. Ele aquece, o resistor aquece, tá? Quando o resistor aquece, ele está sofrendo efeito Joule, ok? Então, basicamente, o que é que esse efeito Joule ele contribui? Ele contribui nos aparelhos que aquecem. Então, se você tem um aparelho que aquece, aquele aparelho está sofrendo efeito Joule. Se ele está sofrendo efeito Joule, é porque lá dentro desse aparelho tem resistores, tá? Tem aquelas pecinhas de cerâmica, ok? Então, por exemplo, o ferro elétrico, quando você coloca na tomada, aquela parte de ferro, né, que você passa na roupa, ela começa a aquecer. Por quê? Porque os resistores aquecem por causa de efeito Joule. A assadeira, né, ou a sanduicheira, para fazer o pão, para fazer o sanduíche, ela também aquece. Por que ela aquece? Porque ela tem resistores que sofrem efeito Joule. O aquecedor, né, a função dele é aquecer, né? Tá dizendo, aquecedor, ele aquece. Por que ele aquece? Por que ele transforma um vento frio num vento quente? Porque lá tem resistores que aquecem por efeito Joule. O secador de cabelo, mesma coisa. Secador de cabelo, lá dentro do secador de cabelo, se você quebrar o secador de cabelo, você vai ter um circuitozinho dentro dele. Aquele circuitozinho tem resistores que aquecem por efeito Joule. Beleza? Então, a grande lição aqui é o seguinte: esses dispositivos, essas ferramentas que aquecem, elas aquecem mediante energia elétrica, né? Você tem que ligar na tomada, né? Aquece do nada, né? Tipo o fogão. O fogão ele aquece porque lá tem um gás, tá? Não tem nada a ver com resistor. Mas esses aparelhos elétricos, como ferro, assadeiro, secador, eles têm lá dentro do circuito deles resistores. Esses resistores eles aquecem porque eles sofrem o chamado efeito Joule. Tudo bem? Sim. Então, como é que os resistores transformam energia elétrica em energia térmica? Por Pode efeito deixar Joule. fechado. Perfeito. Uhum. Esse negócio de efeito Joule cai muito no Enem. Assim, eu até me assustei. Nesse Enem agora eu acho que caiu 2 questões sobre isso, tá? Então é um negócio que vocês têm que se ligar um pouco sobre como é que funciona, beleza? Ah, o chuveiro elétrico também, né? O chuveiro elétrico, que a gente tem muito em Parnaíba o chuveiro elétrico, porque não tem necessidade de ter uma água quente, né? Mas o chuveiro elétrico ele funciona com resistência, tá? Ele tem uma resistência lá nele, que quando você liga na tomada, você ajusta a resistência, e aí aquele resistor ele começa a aquecer. E aí a água vai passando por ele e a água vai aquecendo junto com o resistor. E aí sai aquela água quentinha, tá? Mas aqui mesmo em Parnaíba não necessita disso, né? Até porque aqui é quase um inferno. Bom, e como é que funciona esse efeito Joule, tá? Como é que funciona esse efeito Joule? Basicamente, ele funciona como o seguinte. Vamos supor que você tem aqui um fio de cobre, tá? Um fio de energia. E aí você liga ele na tomada. O que acontece? Vai ter energia elétrica nele. Vai ter uma corrente elétrica. Ou seja, vão ter cargas elétricas passando pelo fio. Vão ter cargas elétricas, tá? Então você vai ter várias cargas elétricas passando pelo fio. Isso vai gerar uma corrente elétrica, certo? Se você coloca um resistor nesse fio, que é essa que está na figura aqui, ó, em cima. Se você coloca um resistor, esse resistor ele é feito de algum material, tá? No caso, aqueles resistores pequenininhos é cerâmica. E esse material, ele tem átomos, ok?
né? Vocês concordam, né? Todo material tem átomos. Ok? Ok. Ok. O que acontece é o seguinte, se você pega esse fio de cobre aí, que tá na energia, tá? E você coloca um resistor nele, vai ter corrente elétrica passando nele, né? Então, Professor, oi. você pode explicar de novo, é porque eu fui mandar o link da aula pro meu amigo aqui. Você quer explicar essa parte aqui agora? Essa última? É a parte que você colocou agora o PDF, entendeu? Pronto, vamos lá. Você pega um fio de cobre, ó, tá aqui, ó, um fio de cobre, esse de energia elétrica, beleza? Você liga ele na tomada, tá? Vamos supor que você fez uma gambiarra lá, você conseguiu, tipo, colocar ele como se fosse a entradinha do terminal da tomada, tá? Você vai ter o quê? Você vai ter uma corrente elétrica passando por ele, né? Então se você pegar no fio, você toma um choque. Então você vai ter uma corrente elétrica passando, tá? Uma corrente elétrica. O que é essa corrente elétrica? Essa corrente elétrica são as cargas elétricas que se movem, tá? Então você vai ter várias cargas elétricas se movendo pelo fio, certo? Essas cargas elétricas que vocês, não sei se vocês sabem, né? Não sei se o Pedro explicou para vocês, mas são os elétrons, tá? Os elétrons do fio de cobre eles vão começar a se mover, certo? Beleza. Se você não colocar nada do fio, essas cargas vão se mover de forma livre, vão e da esquerda para a direita, normal. Vão se mover de forma livre. Não vai acontecer nada. O fio, por exemplo, se você pega um fio de energia elétrica e coloca na tomada, se você vê, não acontece nada. Ele só fica lá ligado. Se você coloca um resistor nesse fio, ainda vai ter corrente elétrica passando nele. Tá? Só que vai ter uma coisa curiosa. Quando você coloca o resistor, ele é feito de um material diferente do fio. O fio é de cobre, o resistor, que a gente viu, é de cerâmica. Esse resistor de cerâmica ele tem átomos, ele é formado por átomos. O que acontece é o seguinte, quando essa corrente elétrica passar pelo resistor, os átomos, né, da corrente elétrica vão se chocar, vão se colidir com os átomos do resistor, com os átomos da cerâmica. Ó, então essas cargas elétricas amarelas elas vão começar a se colidir, ou seja, elas não vão passar livremente aqui, ó, como elas estão passando aqui no fio de cobre livre. Elas vão começar a colidir, elas vão começar a bater nos átomos do resistor. Vai ter carga elétrica que vai conseguir passar para o outro lado, tá? Mas vão ter cargas elétricas que vão colidir com os átomos do resistor. Essas cargas que colidem com o átomo do resistor, elas vão liberar calor, elas vão liberar energia, tá? É como se você... Deixa eu só aceitar aqui a Camila. Bom dia, Camila. É como se você, por exemplo, começasse a bater na sua mão. Não sei se você sabe, mas ela começa a aquecer depois de um tempo. Se você fica batendo na sua mão, ela começa a aquecer. Tá? E isso acontece com os átomos. Você tem um átomozinho de cobre de uma carga elétrica no fio. Se você não tiver nenhum resistor, nada, aquela carga vai passar livremente. Imagina uma torneira, né? Você tem uma torneira aqui com água. Se você não apertar a torneira, você só deixar a torneira ligada, a água vai passar pela torneira. Se você coloca, por exemplo, seu dedo aqui, apertando a torneira, o que acontece? Aquela água não vai passar tão facilmente, né? Vai ter uma dificuldade, vai até diminuir a quantidade de água que passa. É a mesma coisa com o resistor. Se você coloca um resistor no circuito, esse resistor ele vai começar a atrapalhar a corrente elétrica. A corrente vai passar por ele, no momento que ela entra no resistor, ela vai encontrar vários átomos do resistor, que vão servir como se fosse uma espécie de barreira. E aí o que acontece? Esses átomos da corrente elétrica vão colidir com os átomos do resistor. Essa colisão vai gerar calor. É por isso que os resistores aquecem. É porque a corrente que passa bate nos átomos e essa colisão entre os átomos gera calor. Gera calor. Então é por isso que a gente fala que a energia elétrica, que é os átomos aqui em movimento, ó, quando entra no resistor, é transformada em energia térmica. Como é que transforma, professor? Transforma por meio das colisões, certo? Então um resistor aquece, uma chapinha de cabelo aquece, né? Uma sanduicheira aquece, por causa que elas têm resistores, e esses resistores estão sofrendo colisões com a corrente elétrica. Para as 4 pessoas que estão aí, ok? Ok. É o efeito Joule, tá?
Nosso próximo encontro, que eu não sei quando vai ser, eu vou passar alguns exercícios para fixar melhor essa compreensão, tá? Eu só quero que vocês peguem pelo menos o básico, de que o efeito Joule é a transformação da energia elétrica em calor por meio de colisões, certo? Certo. Deixa eu ver aqui como é que tá a gravação.